Olá, turminha! Tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula de português. Página 24. Nós vamos até a 28, tá bom? Leia o texto a seguir. Antigamente, as crianças não tinham tanto brinquedo como as de hoje. Por isso, tinham que usar mais a criatividade para criá-los. Usavam tocos de madeira, pedrinhas, legumes e palitos para fazer animais, além de brincadeiras como amarelinha, 5 Marias, bolinhas de gude, cantigas de roda, passa-anel, roda peão, empinar pipa, dentre outras. Assim, se divertiram por décadas e décadas. Com os avanços da modernidade, a tecnologia trouxe brinquedos que não exigem a criatividade das crianças, pois elas já encontram tudo pronto. Se vocês perguntarem lá para os avós de vocês, eles vão falar, né? A vovó, naquela época, a Bisa, não tinha boneca. O vovô, o Biso, não tinha um carrinho. Para as meninas brincarem de bonecas, algumas, a mamãe delas costurava uma bonequinha de pano, outras pegava o sabugo do milho e formava as bonequinhas. Então, pessoal, naquela época não é igual hoje. Você vai lá na loja de brinquedo, tem muitos brinquedos que você não sabe nem qual escolher, não é? Mas naquela época não. Então, para brincar, precisava usar a criatividade. Se quisesse um carrinho, tinha que construir um carrinho, né? Com uma caixinha, com tampinhas, para formar o carrinho. Hoje não, hoje nós temos tudo. Então, se você olhar aqui no texto, deixa eu apagar tudo aqui. Ó, ele fala de brinquedos e brincadeiras, né? Então, olha só. Vou pegar aqui um marca-texto. Eu cheguei, tinha pego, eu não peguei. Usavam tocos de madeira, pedrinhas, legumes e palitos para fazer animais, além de brincadeiras. Olha aqui, os brinquedos para brincar, eles tinham que criar. E as brincadeiras? Olha lá, amarelinha, eu acho que vocês já conhecem. 5 Marias. Pro, que brincadeira é essa, 5 Marias? 5 Marias são 5 saquinhos de areia ou 5 pedrinhas. Que você é uma brincadeira que você põe as 5 na mesa ou no chão, né? Você joga uma e pega a outra. Você joga uma e pega a outra. É muito gostoso. Eu brinquei bastante de 5 Marias quando era pequena. Bolinha de gude. Eu acho que alguns já brincaram de bolinha de gude. Cantigas de roda. Aquela que nem vocês formam roda, né? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Passa-anel. Quem já brincou de passa-anel? Né? Que você coloca o anel aqui, você tem que passar e depositar o anel na mão de alguém sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Roda peão, mas não é aquele blade que vocês têm, faz assim, ó, sai rodando. É peão de madeira, com barbante que você puxa. Empinar pipa, eu acho que vocês já empinaram, dentre outras, certo? Então, vamos lá. Qual é o assunto do texto? Que assunto tá tratando esse texto? A diferença dos brinquedos de antigamente e os de hoje. Hoje eu tô com a garganta ruim. O texto cita algumas brincadeiras. Quais delas você conhece? Então, aqui ela cita, ó, amarelinha, 5 Marias, bolinha de gude, cantigas de roda, passa-anel, roda peão e empinar pipa. Qual dessas você conhece? Essa é pessoal, cada um põe o seu. Você já brincou de alguma das brincadeiras citadas no texto? Se sim, qual? Ou quais?
Eu acredito que a maioria já deva ter brincado de amarelinha, né? Mas essa também é pessoal. Página 25. Observe as palavras a seguir. Nós temos aqui a palavra brinquedos e brincadeiras. Essas duas palavras, vocês acham que são substantivos próprios ou substantivos comuns? É fácil essa, né? Comuns. Opa, esqueci, mas tudo bem. É que a Mini tá aqui, gente. Esses substantivos estão no singular ou estão no plural? Ó, brinquedos, brincadeiras, no plural. Escreva as palavras brinquedos e brincadeiras, colocando antes delas as palavras do quadro a seguir e fazendo as adaptações necessárias. Pessoal, para quem não sabe, essas palavras que estão aqui, ó, o, os, as, ou a, uns, uma e umas, chamamos de artigo. O artigo sempre está acompanhando lá o substantivo. Então, se você quer falar de uma palavra que seja feminina, por exemplo, China. Você fala a China ou o China? Ah, eu falo a China. Então, a China é uma palavra, China é uma palavra feminina, certo? A palavra artigo, porque essas palavras aqui são artigos, certo? A palavra artigo é feminino ou masculino? Ah, professora, não faço ideia. Então, coloca antes do artigo, ou antes do substantivo da palavra artigo, coloca aí um artigo mesmo. Então, você vai falar o artigo ou você vai falar a artigo? Vai falar o artigo. Então, artigo é uma palavra masculina. Vamos pensar em outra palavra aí. Caderno. Caderno é uma palavra feminina ou uma palavra masculina? Ah, não sei. Então, coloca um artigo aí na frente. Você pode falar o caderno ou um caderno, ou você pode falar a caderno ou uma caderna. Caderno. O caderno ou um caderno, certo? Então, é uma palavra masculina. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar todas as possibilidades dessa inclusão com a palavra brinquedo e todas as possibilidades com a palavra brincadeiras. Como assim, Pro? Fazendo as correções necessárias. Desta forma, ó. Eu usei aqui, ó. O brinquedo, os brinquedos, um brinquedo, uns brinquedos. As brincadeiras, a brincadeira, umas brincadeiras, uma brincadeira. Então, percebam que a palavra brinquedo está no masculino. Brincadeiras está no feminino, porque você fala o brinquedo, a brincadeira. Se a gente pensar, se o brinquedo e a brincadeira fosse se fosse, tá, pessoal? Um patrimônio cultural material e imaterial. O brinquedo seria material ou imaterial? Material, porque você pega. E a brincadeira? Imaterial, certo? Porque você não pega a brincadeira, né? Você faz a brincadeira. Então, vamos lá. Letra D. Observe as frases a seguir. Os brinquedos, uns brinquedos. Substantivo masculino, que a gente acabou de ver. As brincadeiras, umas brincadeiras, que é um substantivo feminino. Escreva outras palavras que podem vir acompanhadas de o, os, a, as, uns, uma, umas. Então, aqui é pessoal, cada um vai fazer o seu.
tá? Então, por exemplo, ó, você vai começar aqui, ó, uma palavra que esteja acompanhada com o artigo o. Você pode colocar aí, o faz de conta, tá? O caminhão. E do os caminhões. Um exemplo. E com a chupeta. Com as chupetas. E com um caminhão. E com uns caminhões. E com uma chupeta. E umas chupetas. Deu para entender? Página 26. Em língua portuguesa, os substantivos apresentam dois gêneros. O masculino, que pode preceder dos artigos o, os, um e uns. Ó, o pato, os garotos, um menino, uns pássaros. Ou do substantivo feminino, que está junto do as, uma, umas. Exemplo, a menina, as raposas, uma garota, umas fichas. Exercício 10. Compare as frases a seguir. O Japão tornou-se um grande investidor nas pesquisas espaciais. A China tornou-se nananana nas pesquisas espaciais. Usando a primeira frase como exemplo, que palavra completaria aqui essa segunda frase? Ó, o Japão, a China, tornou-se uma grande investidor. O que eu vou escrever aqui, então? Investidora, né? Então, que palavra que preencheria aqui? Investidora. Eu coloquei ela aqui, ó. Nem precisa colocar aqui. Só pode colocar só aqui mesmo, ok? O que foi necessário para marcar o feminino nessa palavra? Ó, era investidor. Virou investidora. O que foi necessário para indicar aqui que é feminino? Acrescentar a letra L no final da palavra. Página 27. Reescreva as frases a seguir, trocando o substantivo masculino pelo substantivo feminino. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar a frase e vai trocar a palavrinha que está em negrito. O que é negrito? É esse pretinho escuro, tá bom? Você vai trocar a palavra que está em negrito, que está no masculino, por feminino. Então, ó, o professor ajudou o aluno a entender o manual. Como fica o feminino dessa frase? A professora ajudou a aluna a entender o manual. Olha a próxima frase. O freguês procurou o advogado para reclamar do vendedor da loja. Como vai ficar o feminino dessa frase? A freguesa procurou a advogada para reclamar da vendedora da loja, não é? É gostoso também, não é? Eu falo ó, que ontem nós falamos sobre aumentativo e diminutivo, hoje feminino e masculino, fica muito gostoso. Letra C. O veterinário examinou o cão, o gato e o pato antes de devolvê-los ao sítio. Como que vai ficar o feminino? A veterinária examinou a gata, a cadela, não é a cão, tá? É a cadela e o pato antes de devolvê-las, e a pata, desculpa, e a pata, antes de devolvê-las ao sítio. Certo? Pessoal, a Pro colocou coloridinho aqui, ó, para vocês poderem observar onde que foi a mudança, tá bom? Não precisa pôr colorido, não.
Observe as imagens e as legendas que as acompanham. Então, olhem só, pessoal. Nós temos aqui um astronauta e aqui nós temos uma astronauta, ok? Olhem aqui. A palavra astronauta no masculino e a palavra astronauta no feminino, teve alguma mudança na escrita? Não, né? Não teve mudança nenhuma. Olha aqui as orelhinhas, ó. Olha quem tá subindo em cima de mim. Não teve mudança nenhuma, né? Continuou da mesma forma, sem mudança. Cansei de mim. Ai, gente. Bom, o que fez, então, a gente saber se essa palavra é feminino, ou se essa palavra é masculina? O artigo que acompanha a palavra. Então, qual que é o artigo no masculino que foi colocado? O astronauta. Poderia também estar escrito um astronauta, sem problema nenhum, tá bom? E para indicar que era feminino, que era uma mulher astronauta, foi utilizado o artigo a astronauta. Poderia ter usado também o artigo uma astronauta, estaria certo também, ok? Bom, página 28. Houve alguma modificação na palavra astronauta para indicar se ela era feminino ou masculino? E aí, nós acabamos de falar isso, né? Não teve nenhuma mudança aí na palavra. E como é possível saber a diferença do gênero? O que é o gênero pro ser feminino, ser masculino? Como foi possível a gente saber? Colocando o artigo antes da palavra. Qual que é o artigo mesmo, pro? Aqui, ó. O e a. Certo? Exercício 13. Complete as palavras com o masculino ou o feminino das palavras destacadas. Então, vamos ver. O dentista, ó, prestem atenção que a palavra dentista, tanto para homem ou para mulher, ela não muda. O que muda é o artigo que vem antes. O dentista chegou atrasado ao consultório, mas a dentista já havia me atendido. Então, vendo? Só mudou aqui o artigo. A palavra dentista manteve. Meu nanã e minha comadre são grandes amigos. Comadre, madre, compadre. São os padrinhos, né? Os padrinhos de casamento. Comadre e compadre. Comadre feminino, né? Pensa na mãe aí. Comadre. Compadre, pensa no pai, pá. O cabrito é filhote do bode e da cabra. O nanana chegou, mas a atleta não. Quem chegou? O atleta. Olha só, a palavra atleta também não muda no feminino ou no masculino, tá? 14. Os substantivos terminados em ão formam o feminino se trocarmos o ão por ã. Ó, com acento, com tio, ou ona, ou oa. Então, palavras que terminam com ão, você pode trocar o ão por ã, por ona ou oa. Vamos ver? Irmão. Qual é o feminino de irmão? Você vai falar irmã, irmona ou irmoa? Irmã. Anão. Qual é o feminino de anão? É anã, anona ou anoa? Anã. Opa. E leão? O feminino de leão é leã, leona ou leoa? Leoa. E capitão? É capitã, capitona ou capitoa? Capitã.
E patrão, feminino de patrão, é patrã, patrona ou patroa? Patroa. E o feminino de amigão? Amigã, amigona ou amigoa? Amigona, né? E é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais uma aula de português. Beijo para vocês.